Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Quarta-feira você está com o Primeiro Jornal aqui na Tirol FM, 25 de fevereiro de 2015. Pois bem, nosso entrevistado de hoje pela manhã, presidente do Sindicato dos Hospitais Filantrópicos e Beneficentes do Vale do Taquari, diretor executivo do Hospital Ouro Branco de Teutônia, André Lagman. André, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia aos ouvintes e agradeço mais uma vez a oportunidade e o espaço de estar conversando sobre gestão de saúde. Sabe que ano passado, quando entrevistávamos o presidente da Languiru, ele falava de um ano complicado, né? De um ano com cautela, de um ano de segurar o bolso, de segurar investimentos. Daí veio o governo do estado, o novo governador fez aquele corte geral no início de janeiro e as notícias desse início de 2015 de fato não são boas. Digo isso em todas as áreas quase de uma administração. Mas a que mais preocupa talvez seja da saúde, justamente por ser tão essencial na vida de todo mundo. Enfim, diretor, a gente sabe da dívida do Estado com os municípios, com os hospitais. Vocês tiveram uma reunião na sexta-feira em Estrela para definir se participariam ou não de uma possível assembleia na sexta-feira. Como foi essa reunião? O que foi tratado? E quais são as últimas notícias desses quase 8 milhões da dívida aqui no Vale do Taquari e mais de 180 milhões da dívida com os hospitais a nível de estado? Na verdade, Marcos Vinícius, esse ano difícil ele não começou dia 1º de janeiro, ele já começou depois da Copa do Mundo e começou depois, mais especificamente, depois das eleições que nós tivemos em outubro e novembro do ano passado. Já naquele momento, ou a partir daquele momento, começou a vir à tona uma série de dificuldades, indicadores não tão bons do crescimento econômico, do crescimento da economia e que afeta consequentemente a distribuição de recursos e afeta a nossa vida no nosso dia a dia. Então os sintomas já estavam em 2014, estavam começando a aparecer. Nos hospitais especificamente, já no final de 2014, começaram a ter dificuldades, né? Nós começamos a fazer já mobilizações e ações no sentido de pressionar ainda o governo do estado anterior, né, com relação a repasses de recursos relativos a agosto, setembro, que nós conseguimos no mês de dezembro. Né? No mês de novembro nós já começamos a ter uma dificuldade também da União, ou seja, do governo federal, que atrasou, e atrasou assim, pagou 70% da fatura para o governo do estado e consequentemente este aos hospitais. Os saldos, 30% de novembro, foram pagos ao estado pela União somente em janeiro de 2015. Então a União também começou já com dificuldades em outubro e novembro do ano passado. Bom, os hospitais, nós fechamos 2014 com duas pendências especificamente, três na verdade. Uma relativa a um incentivo que é pago a todos os hospitais do Rio Grande do Sul, que se chama IOSP, que é um cofinanciamento, ou seja, é o Estado botando dinheiro em cima daquilo que os hospitais já fazem regularmente, que são as internações, os exames, os procedimentos, o Estado reconhecendo que este recurso é insuficiente, né, a partir de toda uma mobilização e sensibilização que iniciou no ano de 2011, né, que nós vínhamos demonstrando ao Estado a necessidade dele participar com mais recursos. Aí tivemos o advento da Lei 141 no ano de 2012, que veio especificamente definir o que são gastos em saúde e que o governo do Estado efetivamente deve investir 12% da sua receita tributária líquida, né, e vinha investindo então somente 4,5%, 5%. Então esses fatores conjugados permitiram que nós tivéssemos mais recursos. E o Estado então criou este cofinanciamento, né, que é um recurso que é pago a todos os hospitais na proporção daquilo que efetivamente produzem e atendem em termos de internações hospitalares, de exames e de consultas. Este recurso relativo aos meses de outubro e novembro nós ainda não recebemos, mas isto é apenas uma parte do contrato que nós temos com o Estado. Um outro recurso que o Estado criou diversas políticas de incentivos aos hospitais, por exemplo, para fazer saúde mental, para fazer o atendimento à gestante de alto risco, que nós temos aqui no Hospital de Estrela, para manter as portas de entrada, que são os serviços de urgência e emergência, que é o caso de Teutônia, de Estrela, de Lajeado, de Encantado, de Taquari, de Arroio do Meio, entre outros serviços aqui na região.
a saúde mental que eu citei há pouco, que nós temos aqui em Teutônia, em Estrela, Lajeado, Encantado, Arroio do Meio, Boqueirão do Leão, né? Vários hospitais da região têm. Então o Estado criou uma série de incentivos. No mês de novembro, o Estado pagou somente 60% desses incentivos. Então tem um saldo residual de 40% do valor de novembro que nós também ainda não recebemos. E os recursos que do mês de novembro, como eu disse já há pouco, que a União repassou para o Estado somente 70% em novembro, ficou um saldo residual de 30%, que a União já repassou para o Estado, mas que o Estado ainda não repassou para os hospitais. Por quê? Porque o Estado tem hoje contratos com os hospitais em valores muito superiores ao que o Estado teria de disponibilidade de recursos a partir do que ele recebe da União. Portanto, o Estado precisa complementar com recursos do seu próprio tesouro, de forma a poder cumprir os contratos que ele tem firmado com os hospitais. E o Estado alega que tem dificuldade de ter recursos próprios para fazer essa complementação. Então, o Estado acabou usando esse recurso que já veio e que seria, por exemplo, para o Hospital Ouro Branco, acabou utilizando para pagar outros prestadores na área da saúde, ou laboratórios, ou clínicas, ou outros hospitais, enfim, dentro do rol de contratos que ele tem firmado. Bom, esse é o ano de 2014, nós temos aí em torno de 130 milhões de reais, que é de 2014, e aí iniciamos um novo governo. Iniciamos um novo governo que, como você disse, inicialmente estabeleceu um decreto. Nesse decreto ele contingencia despesas. No anúncio do decreto ele também já esclarece que saúde, segurança e educação não seriam contingenciados, o que de certa forma nos tranquilizou, mas ainda não era uma garantia, uma certeza de que tudo seria mantido e garantido. E nas primeiras reuniões que nós passamos a ter com a Secretaria Estadual de Saúde, esta claramente demonstrou a dificuldade de recursos disponíveis para poder manter todos os serviços contratados, mas comprometeu-se a manter 2015 em dia, o que trouxe uma segurança para nós. Bom, nós temos um passado, que são 130 milhões de reais, para um universo de 245 hospitais que nós precisamos negociar, né? Podemos negociar, vamos negociar. E daqui para frente vamos receber em dia, o que dá uma certa segurança de podermos continuar trabalhando e mantendo aquilo que nós já temos e que conquistamos nesses últimos 4 anos, porque é importante destacar que a gente teve avanços. A gente conquistou diversos serviços aqui na região, em vários hospitais se qualificaram, estruturas foram reformadas, novos equipamentos foram adquiridos, novos profissionais foram contratados, então se ampliou sim a estrutura. A evidência maior disso é que em 2010 nós tivemos 20 mil internações pelo Sistema Único de Saúde nos 20 hospitais da região do Vale do Taquari. No ano passado nós chegamos a quase 25 mil internações, ou seja, 5 mil internações a mais em 4 anos. Então é óbvio, é evidente que nós ampliamos a assistência. Eu estou falando somente dos hospitais, eu não estou aqui fazendo uma análise das unidades básicas de saúde, que também qualificaram, ampliaram suas estruturas, que também receberam mais recursos. Então eu só estou fazendo essa análise dos hospitais onde de fato nós tivemos conquistas e avançamos na gestão de saúde. Bom, o Estado disse que pagaria 2015 em dia. Isso significa que o mês de janeiro, que eu ia receber em fevereiro, eu teria que receber integralmente. Para nossa surpresa, durante o período de carnaval, o governo do Estado fez o pagamento do mês de janeiro e já anunciou que não conseguiria pagá-lo em dia, né? E de fato fez o pagamento, mas fez o pagamento parcial do mês de janeiro. Um pagamento parcial, e isso afetou sobremaneira um grande número de hospitais, porque tem uma outra situação que nós conversávamos aqui fora do ar, que também é importante talvez colocar, esclarecer. Nós temos 2 formas de contratos, né? Nós temos um grupo de hospitais que estão localizados em municípios que assumiram a gestão plena da atenção em saúde. É o caso, por exemplo, do município de Lajeado, além de outros como Encantado, Taquari, Cruzeiro do Sul, Nova Brécia, Marques de Souza. São vários municípios aqui da região que já assumiram a gestão plena da atenção em saúde. Isso significa que quem contrata o hospital em Lajeado, o Hospital Bruno Born, é o município de Lajeado. E o município de Lajeado recebe os recursos diretamente da União. Os recursos não passam pelo governo do Estado. A União repassa diretamente ao município de Lajeado, que contrata o Hospital Bruno Born.
mas esta é uma situação de alguns hospitais, de alguns municípios aqui no estado. A grande maioria ainda... Ela torna-se mais favorável, ou seja, em palavras simples, o governo federal não atrasa ou não paga com mais frequência, ou por enquanto não dá para medir essa balança? É difícil de avaliar. Se nós olharmos o mês de novembro do ano passado, o governo federal também atrasou. Né? Mas então nós temos essa situação desses municípios, e nós temos a grande maioria dos municípios que estão na gestão plena da atenção municipal, e que, portanto, quem faz o contrato com o hospital é o governo do estado. É o caso de Teutônia, é o caso de Estrela, é o caso de Arroio do Meio aqui na região, o caso de Bom Retiro do Sul. Estes hospitais, eles são contratados pelo estado e não pelos seus respectivos municípios. Então são duas situações diferentes, né? E o governo do estado recebe recursos da União e repassa a esses hospitais. Isso são aproximadamente 150 hospitais que ainda estão na gestão plena do estado, como é o caso de Teutônia. E quando o governo agora fez este pagamento no mês de fevereiro, agora relativo à competência de janeiro... que foi parcial também. Que foi parcial. Esses hospitais ficaram prejudicados, e muito, porque o recurso federal ele representa quase 40% da fatura global que nós recebemos. Então, no caso do Hospital Ouro Branco, nós deixamos de receber mais de R$400 mil agora no mês de fevereiro, que são relativos ao mês de janeiro. E isso ligou um sinal de alerta e colocou toda a assistência em risco. Qual é o principal serviço que é colocado em risco, falando nesses termos? Qual é que é o principal setor? Não sei se é por setorização que vocês distribuem as suas organizações, seus hospitais, mas qual é que é o principal setor que, quando falta recurso, o primeiro lugar que vocês apertam mais o cinto, que as pessoas, os usuários podem perceber essa questão de atendimento? Qual é que é o principal setor dentro de uma organização hospitalar? Os maiores custos de uma instituição hospitalar, como ela é uma prestadora de serviços, e esses serviços são executados por pessoas, né? Embora a gente utilize um tomógrafo para fazer uma tomografia, mas eu preciso de um técnico especializado em radiologia para executar o exame. Eu preciso de um médico radiologista especializado em radiologia para fazer a interpretação do exame. Então, o maior custo dentro de uma instituição hospitalar é a mão de obra de trabalhadores e a mão de obra também de médicos, né? Então esse é o maior custo. Sempre que ocorre uma situação de atrasos de repasses de recursos ou de não pagamento de convênios, se numa situação extrema a instituição tem que fazer uma opção por restrição de alguma atividade ou serviço, é óbvio que essa atividade não poderá ser a urgência e emergência, ou seja, será um atendimento eletivo, aquele atendimento que não é de urgência e emergência, um atendimento que pode ser programado, que já estava programado há 2 ou 3 meses e foi agora então agendado para daqui a 2 semanas, e se aí não é possível, bom, reagenda, remarca para novamente daqui a 2, 3 meses. Então, atendimentos eletivos que não são de urgência e emergência poderão ser afetados. Nós estamos perto desse limite, em qual patamar que colocaria? Em que estágio nós estamos agora? Bom, diante deste já anúncio de que não pagaria janeiro integral, como eu disse antes, ligou um sinal de alerta em toda a rede, né, começaram a ocorrer diversas manifestações, ações, e desencadearam em assembleias regionais. Nós temos uma entidade representativa que nos representa, que negocia junto ao governo do estado, que é a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, com sede em Porto Alegre, e ela é formada por 5 sindicatos, que é o Sindicato da Região Noroeste, do Vale dos Sinos, do Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo, e o Sindiberf, que representa as demais regiões do estado. Esses 5 sindicatos, na semana passada, realizaram assembleias pelo interior do estado, chamaram imprensa, mobilizaram a imprensa regional nas suas respectivas regiões. Nós realizamos uma assembleia na sexta-feira em Estrela, com uma expressiva participação de praticamente 95% dos hospitais aqui da região, juntamente com alguns prefeitos, secretários de saúde, vereadores, representantes de conselhos municipais de saúde, no intuito de dar conhecimento de todo este cenário a estas autoridades, e no sentido delas também nos auxiliarem na mobilização, na sensibilização junto ao governo do estado,
de que esse caminho que está sendo seguido na gestão da saúde pela Secretaria Estadual de Saúde é um caminho que não vai trazer uma garantia, não vai dar uma garantia da assistência de saúde. Então nós temos agendado para esta sexta-feira agora, depois de amanhã, dia 27, uma grande assembleia em Porto Alegre, né, onde deverão vir os mais de 200 hospitais filantrópicos e comunitários que nós temos no Rio Grande do Sul, e também está sendo organizado um grande ato para a tarde em Porto Alegre, né, no intuito de pressionar o Estado. A informação nova que nós temos, que eu lhe coloquei antes também aqui, que no final da tarde de ontem nós recebemos uma informação de que o governo estaria pagando uma parte dos valores que não pagou agora em fevereiro, relativo a janeiro, estaria pagando agora entre hoje e amanhã, né? Então nós estamos aguardando a confirmação. Enquanto tu está falando, eu estou justamente procurando aqui em alguns portais de notícia e a informação parece que ainda não é oficial, então eu não sei qual é a informação que o senhor tem, mas de qualquer forma, nos principais portais de notícia, embora hoje se dê atenção para o protesto dos caminhoneiros, exato, a pauta é outra, mas enfim, essa informação ainda ela está sendo ventilada ou ela já é oficial? Não, ela é uma informação oficial. Até porque penso que muito dessa manifestação de sexta-feira passe por essa negociação que o governo estaria abrindo, né? Sem dúvida, até porque, Marcos Vinícius, hoje é quarta-feira, né? Na última segunda-feira, o secretário estadual de saúde concedeu uma entrevista no Jornal do Almoço, programa da RBS TV, em que ele afirmou que estava com os pagamentos em dia de 2015, uma informação que não procede, né? E nós precisamos falar isso publicamente, as pessoas que estão nos ouvindo agora aqui na Rádio Tirol e que eventualmente assistiram a essa entrevista, né? Onde praticamente foi dito que não, eu estou pagando tudo em dia, quem tem que dar explicações são os hospitais. Isto não é verdade, o mês de janeiro não foi pago em dia, a tal ponto que ontem, no fim da tarde, o próprio secretário ligou para a nossa federação informando que estaria fazendo uma parte desses pagamentos entre hoje e amanhã. Então ele falou uma coisa que não era verdade e que precisa ser esclarecida à população. O mês de janeiro não foi pago na sua integralidade. Então parte dele, ainda não todo, parte dele será pago entre hoje e amanhã. Portanto, ainda fica um saldo. Nós temos então ainda um passivo de 2014 que precisa ser negociado, não dá para ignorar. No início do governo, o próprio secretário também, numa manifestação infeliz, afirmou que os hospitais teriam economia para absorver, tanto os hospitais como os municípios, que também têm um passivo muito grande. É outro valor praticamente igual ou superior ao que os hospitais têm a receber, é o que os municípios têm a receber. E o secretário afirmou que ambos, hospitais e municípios, teriam economia para absorver esse atraso. É inadmissível uma afirmação dessas de instituições comunitárias, filantrópicas, mantidas e administradas por pequenas comunidades no interior. Em mais de 120 desses nossos hospitais são de pequeno porte. São hospitais que ficam em cidades com menos de 10 mil habitantes. Então são hospitais que têm uma característica comunitária, voluntária, onde as pessoas realmente ajudam, colaboram, fazem doações nas contas de luz, participam de almoços comunitários, de rifas, justamente para manter aquela porta aberta. Então foi uma manifestação muito infeliz que o governo do estado fez. Bem, nós temos a assembleia agora para sexta-feira em Porto Alegre. Nós temos para a semana que vem uma audiência pública na Assembleia Legislativa, na quarta-feira, às 17 horas, onde também deveremos ter segmentos representativos. Nós teremos amanhã, às 18 horas, na sede da OAB em Porto Alegre, também uma reunião com várias entidades que estão apoiando a busca, a garantia de recursos na área da saúde, como a própria Federação dos Trabalhadores na área de saúde do Rio Grande do Sul, o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Regional de Medicina, o Sindicato Médico, enfim, entidades representativas que querem justamente dar a garantia, podermos nós, que estamos prestando o serviço, ter a continuidade da garantia de prestar o serviço. Porque afinal de contas, Marcos Vinícius e ouvintes, nós temos um contrato firmado. O dinheiro que está sendo pleiteado
relativo a 2014 e a 2015, janeiro, não são recursos eventuais, de eventuais repasses de auxílios. Eles são recursos de custeio de contratos onde o hospital realiza consultas, exames e cirurgias e já prestou esses serviços. Então nós queremos apenas o reembolso desses serviços de forma a poder dar continuidade àquilo que nós estamos executando. Muito bem, vamos ficar atentos aos próximos acontecimentos então, né? A Assembleia de sexta-feira, ela está mantida ou vocês ainda não têm uma posição com relação a esse evento? A Assembleia está agendada para sexta-feira às 10h30. Diante desta informação agora, que nós obtivemos no início da noite de ontem, nós vamos hoje ao longo do dia confirmar ela e eventualmente nós vamos poder dar uma outra forma de encaminhamento da Assembleia. Mas a princípio ela está mantida sim. Muito bem, vamos aguardar novas informações então e novas notícias para que possa aí ser sanada essas dificuldades. Afinal de contas, a gente sabe, uma pergunta rápida, porque o nosso tempo está acabando, há uma força política por trás disso? Quando eu digo força política, eu não falo em partido político, eu falo essa Assembleia que tiveram aqui sexta-feira, no Vale do Taquari, citaste prefeitos e vereadores, porque a gente sabe que, querendo ou não querendo, se partidariza muito essa questão de governo do Estado, que é um governo novo, de um partido político novo também, do PMDB, no caso do Sartori. Há forças regionais que são do mesmo partido, prefeitos engajados também nessa questão, porque querendo ou não querendo, embora a gente não possa trazer para o lado partidário para falar que foi um governo que trocou há 2 meses atrás, que as dívidas que tu citastes ainda são de governos passados. Enfim, há uma força política, os prefeitos da região, em outras palavras, prefeitos e vereadores estão engajados nessa questão também, ou daqui a pouco, essa semana vamos ter Câmara de Vereadores de novo em Teutônia, e vão para lá falar um monte de besteira sem fundamento nenhum. Eles estão engajados, eles sabem dessas dificuldades, os que são do mesmo partido, os que acabam tendo essa mesma visão do governo do Estado hoje. Essa força política existe, há uma mobilização dos entes políticos também. E repito, quando eu falo em ente político, eu não falo de partido político. Falo sim de vereadores, de prefeitos, secretários aqui do Vale. Nas assembleias regionais nós justamente enfocamos isso, como eu disse, nós procuramos trazer prefeitos, vereadores, secretários para tentar sensibilizar eles e fazer uma ação suprapartidária. Especificamente de Teutônia esteve a nossa secretária Marlene Metz, o vereador Pedro Hartmann, o vereador André Bemer e vereadora Mareli Fogel, que estiveram no evento ali em Estrela na sexta-feira, inclusive se manifestaram lá em defesa da garantia de recursos para a saúde. Nesse momento o que se fez foi essa sensibilização regional em todo o interior do estado, com as autoridades locais, no sentido de informar a elas também o que está acontecendo. E como eu disse há pouco, tem um grupo de entidades que está sendo liderado pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso me chamou a atenção Este mesmo grupo, Marcos Vinícius, se você se lembrar, há 3 anos atrás nós vínhamos aqui, utilizávamos esse espaço aqui da Rádio Tirol para falar com a comunidade e pedir para a comunidade para vir ao hospital, ou à prefeitura, ou ao sindicato rural, assinar um abaixo-assinado para nós mobilizarmos e sensibilizarmos e pressionarmos o governo do estado a investir os 12% em saúde. Exato. Então, naquela oportunidade, quem capitaneou, quem liderou esse processo todo foi a Ordem dos Advogados do Brasil, a seção do Rio Grande do Sul, com o Cláudio Lamáquia, que era o advogado, que era presidente da OAB, que agora está a nível de federação, a nível de Brasília, também de OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, mas foi esta entidade que aí congregou a própria Federação das Santas Casas, o Conselho Estadual de Saúde, a Federação dos Trabalhadores na Saúde, o Sindicato Médico, o Conselho Regional de Medicina, enfim, uma série de outras entidades representativas que defendem os investimentos, os recursos para a área da saúde. Então, neste momento, novamente, a Ordem dos Advogados do Brasil estará realizando amanhã à tarde uma audiência em Porto Alegre, na sede deles, e vai novamente capitanear esse processo, essa busca, essa discussão, essa mobilização a nível de Estado para que se possa garantir os recursos e os contratos que estão em vigência. Muito bem, André Lagman, presidente do Sindicato dos Hospitais Filantrópicos e Beneficentes do Vale do Taquari, diretor executivo do Hospital Ouro Branco de Teutônia. Queremos agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco. Até uma próxima oportunidade para que a gente possa trazer aí notícias melhores de investimentos. Eu recordo
que tu falavas para um secretário na última inauguração que teve no Hospital Ouro Branco, falavas do desejo, do sonho de construir toda aquela área e que talvez essas possam ser as boas notícias que a gente possa ter ao longo do ano de 2015. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade, André. Muito obrigado e bom dia a todos. 28 para as 8 horas, tempo esgotado.